Olá, queridos inscritos ou meros simpatizantes do nosso canal, o canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Eu, Clério Cerqueira, estou aqui em mais um domingo, hoje, dia 7 de abril de 2024, exatamente agora, às 9h30 da manhã, para fazer a introdução do culto virtual de hoje, que na verdade vai surpreender a todos vocês. E por que surpreender? Porque é um dos primeiros cultos realizados pelo nosso amável bispo Renato Suete, qual nós retransmitiremos para vocês diretamente aqui dos estúdios do nosso canal. À época, abençoados e abençoadas, os cultos eram gravados em fitas cassete, para vocês terem uma ideia, hein? Então, fizemos o possível para que o áudio fique o mais límpido possível e acredito que ficou satisfatório. Aqueles que conheceram o ministério do nosso bispo ali na rua João Vicente, número 15, onde era a sede da Igreja do Senhor Jesus Cristo em Amor e Graça, ali em Madureira, vão ficar com certeza muito contentes, muito felizes por estarem relembrando aqueles maravilhosos momentos, né? E os que não conheceram, obviamente que vão ter a oportunidade de ouvir a palavra da sã doutrina, que é nada mais, nada menos que a graça de Deus, ou seja, o seu amor por nós, que é maravilhoso. E com absoluta certeza vão gostar muito e assim absorvê-la, de modo que, se porventura também já estiverem, como nós estivemos um dia, sobrecarregados, né, debaixo do sistema religioso, que já era naquela época tão cruel, tão implacável, e hoje então está muito pior, vão ficar muito felizes e vão saber que aqui neste canal, vocês têm com exclusividade a oportunidade, a porta aberta para viverem de fato e de verdade o reino de Deus dentro de vocês. Abençoados e abençoadas. Então, vamos dar início, né? Canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Nós recebemos com alegria as palavras dadas pelo Espírito. O Senhor tem algo de especial para a tua igreja, para nosso crescimento hoje. E nós recebemos esta palavra. Diga, eu recebo a palavra dada pelo Espírito nesta manhã, ativando a mente de Cristo que está em mim. Diga, está em mim. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. Glórias ao Senhor. O título da mensagem de hoje chama-se Fábulas de Velhas Caducas. É o título da mensagem de hoje. Não quero ofender as anciãs, as senhoras, não. Você pode ser uma anciã, pode ser uma velhinha, mas em graça você não é uma velha caduca. Você é uma velha para frente, abençoada, mais que vencedora. Amém? Mas o título desta mensagem são as fábulas de velhas caducas. E aqui nós vamos abordar alguns temas que têm sido fábulas de velhas caducas. Bispo, que título é esse? Tem respaldo? Tem. Vamos então em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. O nosso apóstolo Paulo escreve ao pastor Timóteo. E ele diz assim para Timóteo, que era um pastor. Pastor, você sabe que existe uma diferença entre pregador e pastor?
Na graça você tem que ser pastor. Diga, pastor. Pastor é o que pastoreia, que apacenta, traz a paz. Primeiro ele tem que ser pastor de si mesmo, para ser pastor de ovelhas, pastorear a carne dele. Alô? É ou não é verdade? Não é só pregar, chegar aqui e pregar, não tem que ser pastor. Pastor completo. A graça exige pastores completos. Os melhores têm que ser os da graça. Concorda comigo? Então, Paulo escrevia para Timóteo ser perfeito naquilo que ele fazia. Vamos com atenção. Amém? Ninguém dormindo agora, ninguém orando tampouco, ninguém roncando. Atenção, Deus tem algo especial para você. Ninguém conversando lá dentro. Dá uma olhada lá, pastor Alberto, vê se tem alguém aqui por volta da cozinha e bota tudo para cá para ouvir a palavra. Amém? Bota todo mundo para cá, traz todo mundo para cá. Ninguém aí no cantinho aí. Vamos para cá, ouvir o que Deus tem. Amém? A palavra da graça é muito preciosa para você não prestar atenção. Tem que prestar atenção. Amém? Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 6. Paulo disse assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás que bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens ouvido, que tens seguido. Qual era a doutrina boa que Paulo falava, que ele ensinava a Timóteo? A doutrina da graça de Deus. Amém? Então ele está dizendo assim: alimenta-te de graça. Por isso que eu te falo, compre as fitas com as nossas mensagens, pare quieto. Tem gente que não consegue ficar quieto. Meu Deus, tem gente que não pode parar para ouvir. É ou não é? Tem gente que não pode parar para ouvir um pouco. Você tem que parar para ouvir, quieto, um momento, e ouça uma mensagem por dia, pelo menos, para alimentar o seu homem interior. Bispo, eu sou mulher, que eu tenho que alimentar meu homem interior. Eu estou falando do seu espírito. Amém? Então, isso é importante. Agora, versículo 7. Mas rejeita as fábulas, o quê? Profanas e de velhas quê? Velhas caducas. Essas velhas caducas eram umas velhas judaicas que vinham com aqueles costumes de judaísmo, querendo impor na cabeça de Timóteo, das pessoas, aqueles costumes judaicos, aquelas historinhas de judaísmo. Hoje as velhas judaicas são o sistema, é o sistema. Esses pastores, essas igrejas aí estão pregando contos de velhas caducas. Historinha do inferno, a historinha da mula sem cabeça. Lembra aquela história da vovó? O pastor Adilson lá de São Paulo estava me contando que a vovó dele falava assim: olha filho, o Saci Pererê vai no cavalo, ele morava no interior, você está vendo ali no rabo do cavalo aquela trancinha? É o Saci Pererê. Aí depois um dia ele foi ver que não era não, era aquele morcego que enrolava ali atrás para chupar o sangue do cavalo, ele se enrolava na trança, então fazia trancinha. Então, essa historinha de mula sem cabeça, essa historinha de Saci Pererê, de Curupira, eu já ouvi falar de Curupira, quem é do interior sabe disso. E a igreja protestante evangélica são historinhas de diabo, de demônios, que um está com chifre, que o vermelhinho está sentado lá atrás. Já viu o pastor falar isso? Hã? Olha, tem um sentado de vermelho lá atrás, na hora da oferta que eles falam assim, ele não quer que você dê. Aí fica, isso é história de velhos caducos e novos caducos também. É ou não é verdade? Novos caducos. Tem novos caducos e velhos caducos. Paulo diz: rejeita essas fábulas. Sabe o que é uma fábula? Alô? Se você quiser anotar, é bom. Fábula é uma invenção, é uma criação da mente humana. É uma história com E, porque história com I é verdade. É uma história com E. Estão entendendo? Pede para ver se dá para melhorar um pouquinho, tirar um pouquinho dessa microfonia de grave. Então, veja bem, é importante demais você entender que essas fábulas são invenções do homem. Paulo disse: evita essas fábulas de velhas caducas. Olha, meu filho, que o diabo está solto. Olha que coisa ruim está por aí. Paulo disse: exercita-te pessoalmente na graça, que é na piedade.
Amém? Depois ele diz uma coisa linda. Olha, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade ou a graça para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Amém? Exercício físico é o que? Jejum. Não é verdade? Jejum não é exercício físico? Ficar numa vigília a noite inteira. Ai meu Deus, não é verdade? Exercício físico. Ficar sem comer, esse exercício físico que Paulo está se referindo aqui. Ainda para Timóteo no capítulo 6, versículo 20, Paulo diz assim: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram de quê? Da fé. A graça seja convosco. Olha, Paulo disse a Timóteo: meu filho, evita essas conversas, essas falações de histórias que não tem nada a ver com a graça. O que tem de gente que te procura para falar de coisas que não tem nada a ver com a graça, não é verdade? Paulo disse: evita isso. Tem gente que de tanto falar essas coisas se desviaram da graça de Deus. Quando alguém vai discutir com você alguma coisa que não tem pé nem cabeça, não discuta. Fala: você acredita assim? Bom, espero que no tempo de Deus você receba a palavra da graça de Deus, mas não perca seu tempo com isso. Estão entendendo? 2 Timóteo capítulo 3 versículo 10. Agora 2 Timóteo capítulo 3 versículo 10, Paulo diz assim, estou pegando aqui background para chegar onde eu quero. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Amém? Qual era o ensino de Paulo, hein? Diga a graça de Deus. Diga a graça de Deus. Olha, não só o ensino, procedimento. Amém? Propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Paulo está dizendo: segue o que eu prego. Paulo está dizendo: Timóteo, segue o que eu faço, segue o que eu prego, pois eu, Paulo, sou apóstolo da graça. Amém? Glória a Deus. Veja ainda aqui o versículo 13. Versículo 13, ele diz: mas os homens perversos e que? Impostores, aqui na minha Bíblia, ou enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Estes são aqueles homens que se alimentam de fábulas e querem alimentar uma igreja com fábulas, coisas tiradas da cabeça deles para colocar medo nas pessoas. E com o medo, aprisionar as pessoas na igreja. Não saia daqui, senão a maldição vem contra você. Não saia daqui, senão o diabo te pega. E por aí afora. São homens, o que Paulo diz? São homens o quê? Impostor. O que é impostor? Impostor é uma pessoa que se faz passar pelo que ela não é. Uma pessoa que está dizendo que é pastor, mas traz medo para a congregação. Traz temor, diz que você vai para o inferno que não existe mais, diz que você vai perder a salvação, que você não pode perder a salvação. Uma pessoa, um homem que está num púlpito que não diz que você é um predestinado, um abençoado de Deus, uma pedra viva, que tudo você pode em Cristo, que você é mais que vencedor, um homem que está num púlpito e não fala estas coisas da graça de Deus, é um impostor. É um impostor. É um impostor. Ele não é digno de ser chamado de pastor. Um homem que está num púlpito dizendo que você, te acusando com o dedo assim, e aí dá soco no púlpito, quebra cada dia, cada reunião quebra um púlpito, de dar soco, expulsando pessoas da igreja, não é digno de ser chamado de pastor. Concorda comigo? Então, são impostores, estão enganando, mas eles mesmos sendo enganados. E Paulo disse: irão de mal a pior. Por isso que o nosso crescimento é inevitável, porque esse sistema está todo corrompido. Então essas ovelhas que estão hoje sendo traquiladas, que nem aquela propaganda de televisão, e corta a lã da ovelha, essas ovelhas são do Senhor Jesus, estão machucadas, estão feridas, cedo ou mais tarde elas estarão aqui. Não aqui nesse lugar, porque aqui não dá mais, você pode olhar para trás e ver que não dá mais. Mas
abriremos muitas igrejas para receber a todas. Amém? Glórias ao Senhor. Santo! Assim é! Glória a Deus. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Outra advertência a esse respeito. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo, Paulo profetizando sobre um tempo que viria, que é o tempo de hoje, em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Há pessoas hoje que não suportam a sã doutrina. Você fala para ele, você é um predestinado a abençoar. Que isso? Está amarrado. Todos os dias eu ligo para São Paulo, dizendo, porque nós temos um programa ao vivo lá, eu falo pelo telefone, eu digo para eles, vocês são abençoados de Deus, eleito, você que está sofrendo, você não tem que sofrer, você é um escolhido de Deus, mais que vencedor, propriedade exclusiva de Deus. Aí quando termina o programa eu falo assim, ligue para nós, você que deseja conversar conosco. Aí vem a chuva de ligações, seus amarrados, seus anticristos. O que nós estamos falando? Coisas boas. Olha, você que está sofrendo, com medo de ir para o inferno, pensando que perdeu a salvação, você é um abençoado, você é um amado de Deus. Aí quando termina, vocês estão pregando falsa doutrina. A corrupção chegou a tal ponto na mente das pessoas que é o que é bom, eles chamam mal. O que é mal, eles chamam bom. Não é verdade? Olha aqui, ó, o cumprimento que Paulo disse. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. É o que o povo está sendo induzido a procurar mestres que digam para ele, vem aqui hoje que você vai receber isso, vem aqui hoje que você vai receber aquilo. Não é verdade? Eles estimulam a cobiça. Eles não estimulam o homem interior, mas a cobiça. Por isso Deus levantou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos que denunciar isso. Eu tenho que falar isso aqui do púlpito, colocar isso na rádio, fazer fita com esta mensagem, para que todos saibam que estes homens não estão trabalhando para a causa de Deus, estão trabalhando para si próprios. Estes impostores, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se quê? A fábula. Ai, não, fui na igreja do Senhor Jesus Cristo, me falaram que o diabo deixou de ser. Eu não, eu quero ficar lá com a historinha do diabo que o pastor conta para mim na minha igreja. Eu quero saber da historinha do inferno. Eu quero ver o filme Inferno em Chamas. Eu quero escutar a última trombeta e ficar uma semana sem dormir. E gostam de fábulas. É ou não é verdade? E essas histórias mirabolantes, olha irmão, aconteceu uma coisa, que veio um diabo assim, e os bancos da igreja se levantaram, e a pessoa, e todo mundo, Olha, essas igrejas aí dão de 10-0 na indústria cinematográfica de Hollywood. São os criadores de fábulas, mas Paulo diz que são fábulas de velhas caducas. É ou não é verdade? E ele diz, Timóteo, não vai atrás dessas fábulas de velhas caducas, não. Então, seguindo, ele disse assim, 4:3 aí, é que o ventilador está levando aqui, eu saio de 2 para 1 Timóteo toda hora. 3 e 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, fábula de velhas caducas é o título dessa mensagem. Minha irmã, pode sentar aqui. Quer sentar? Não precisa ficar de pé aí, não. Não vai atrapalhar não, pode sentar. Fica um peninho de vocês sentar de pé aí o tempo todo. Amém? Vamos então ainda, agora, a próxima epístola, para Tito. Para você ver que o que nós vamos pregar hoje é importantíssimo para você. Paulo advertiu. Amém? Tito agora, outro pastor, ou outro bispo, e Paulo como apóstolo, falava a ele, a Tito, capítulo 1, versículo 13. Tal testemunho é exato. Portanto, que? Alô? O que é que Paulo falava para Tito fazer a respeito destes impostores que falam mentira e entristecem o povo? Sabe o que aconteceu lá em São Paulo? Um homem empresário entrou numa igreja,
dessas igrejas que só falam em diabo e inferno, sabe? O homem com a vida estabilizada, sua família, tudo direitinho. Ele ficou louco, desapareceu, só encontraram ele 8 dias depois, como mendigo, andando pela rua, pegando carona, jogado na rua. Ficou louco de tanto ouvir falar de inferno e de demônio e de diabo. É mole uma coisa dessa? E uma senhora me procurou na igreja de Alcântara, na quinta-feira. Olha para cá. Na quinta-feira, uma senhora falou assim: bispo, eu estou há tantos anos naquela igreja tal. Aquela, você conhece. O senhor sabe que eu era uma pessoa corajosa, meu marido. Agora nós lá em casa somos medrosos, somos pessoas apavoradas. Agora, o filho dela fazendo psicanálise, porque foi para a escolinha, essas escolinhas são criminosinhas. O menininho tem que estar fazendo psicanálise, por causa de medo do bicho ruim, do diabo, dos demônios. Olha, é muito sério o que nós fazemos aqui, abençoados. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi levantada por Deus para trazer algo sadio, para salvar os que creem, salvar dessa mentira que está aí, essa empulhação, essas igrejas misturadas com política, que querem eleger políticos e usam as pessoas e prendem as pessoas com estas fábulas. Veja o que ele diz para Tito, aqui no capítulo 1, versículo 13, diz assim: tal testemunho é exato, portanto repreende hoje severamente, para que sejam o quê? Sadios na fé. Essa é a minha função, é a função de todo pastor da graça de Deus. Repreende-os severamente, prega, falando a verdade, para que eles sejam sadios, porque estão doentes. Alô? Você, quando estava no sistema, estava doente. Eu também. Não é verdade? Quem aqui estava doente, debaixo do sistema? Eu. E todo mundo aqui. É ou não é verdade? Então ele disse: e não se ocupe com fábulas que? Judaicas. Nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, existia uma exortação do nosso apóstolo Paulo a respeito de fábulas de velhas caducas, fábulas judaicas, e Paulo diz: não ouça estas fábulas, fortalece-te na graça. Amém? É isto mesmo que eu quero fazer com você hoje. É isto mesmo que eu quero trazer para você hoje. Amém? Vamos falar das fábulas, que são histórias inventadas pela mente do homem. A primeira delas, e aqui nós fazemos pé firme nisto, e a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que fazer pé firme nisto que eu vou falar agora, porque isso é um ponto pró-reforma. Esta é uma igreja de reforma. Amém? Esta é uma igreja de reforma. E tem que se falar isso, tem que tirar do sistema aquilo que eles têm como base, como ponto de apoio para amedrontar, para envenenar as pessoas. A primeira fábula é essa história de diabo e Satanás, que está vivo e solto, e em tudo que é lugar eles veem diabo. A verdade é que Satanás deixou de ser. Diga: Satanás deixou de ser. Essa é uma fábula de velha caduca, e de velhos caducos, e de gente caduca. Mas você não é caduco, você é um sadio. Veja, Mateus capítulo 8, versículo 28. Vamos dar um breve histórico aqui, no triste fim dessa triste figura que deixou de ser, graças a Deus. E tantos já te assustaram com isso antigamente, não é verdade? Mateus capítulo 8, versículo 28. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois que? Endemoniados. Esta história, este livro histórico de Mateus, está se referindo a Jesus nos dias da sua carne. Alô? Quando Jesus veio nos dias da carne dele, o que vigorava? A lei ou a graça? Debaixo da lei tinha demônio solto entrando nas pessoas e fazendo miséria, porque ele não tinha ido à cruz e não tinha derrotado a Satanás. Alô? Então Jesus fazia, sabe o que? Ele antecipava aquilo que ele iria fazer definitivamente. Amém? Ele falou: ó, vou fazendo logo aqui o que eu vou fazer definitivamente daqui a pouco. Amém? Está claro isso? Então vieram os dois endemoniados,
saindo dentro dos sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, olha só, atenção, versículo 29, hein? Atenção, versículo 29. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos quê? Opa! Atormentar-nos antes do tempo? Quer dizer que os demônios sabiam que eles já estavam condenados. Então, o que os demônios, vamos interpretar o que os demônios estavam falando para ele? O demônio está falando assim, vem cá, Jesus, peraí, deixa a gente mais um tempo aqui. Não está no nosso tempo, ele está falando, Jesus, você vai na cruz e vai nos destruir. Mas por enquanto deixa a gente à vontade, deixa de ser chato, deixa a gente aqui nos gadarenos. Não é isso que eles estão falando? Vieste atormentar-nos antes do tempo, que haveria um tempo em que eles seriam destruídos. Está claro isso? Amém? Glória a Deus. Agora, Lucas, capítulo 4, versículo 31. Muito importante entender isso. Lucas, capítulo 4, versículo 31. Para as igrejas do sistema, esse tempo nunca chega. 4:31. E desceu a Cafarnaum, Lucas, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Atenção. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. Por que estava com demônio imundo? Porque estava debaixo da lei. Jesus não tinha ido ainda na cruz. Quero que fique bem claro isso. Então, bradou o homem endemoniado em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Está vendo o demônio reclamando? O que você veio fazer aqui? Me deixa aqui por enquanto. Já sabiam quem era Jesus e sabia que Jesus veio para perdê-los, para extingui-los. E ele realizou isso, abençoados. Aleluia! Amém? Ele disse: está consumado. Consumou. Mais ainda referência, muitas referências hoje. Lucas, capítulo 13, versículo 32. 13, versículo 32. Ele, porém, lhe respondeu, Jesus dizendo, Herodes mandou ameaçar ele. E ele disse: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã, diga hoje e amanhã, quer dizer, hoje, aquele dia e amanhã, durante aqueles dias, expulso demônios e cura enfermos. E no terceiro dia, que? Terminarei. Ele está dizendo, por enquanto eu estou expulsando demônios, porque eles estão aí vivos, mas no terceiro dia eu acabo com essa farra. Eu acabo com essa história de demônio, de diabo. No terceiro dia eu morro, ressuscito e destruo o diabo para sempre. Está claro isso? Isso está claro. É óbvio. Amém? Melhor, a respeito deste assunto, adquira aquela fita de mensagem minha que se chama No Terceiro Dia. Também ainda em João agora, no quarto livro histórico, João capítulo 16, versículo 11. João capítulo 16, versículo 11. Do juízo. Ele disse que o Espírito Santo viria nos convencer do juízo. Porque o príncipe deste mundo, quem é? O diabo, né? Até então. Já está o quê? Ele está dizendo, olha, o diabo já está julgado, hein? O diabo já está o quê? Julgado. Aí depois ele diz, tem muito ainda que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Depois eu falo para Paulo. Depois eu conto para Paulo. E Paulo diz para vocês a verdade. É isso que ele está querendo dizer. Mas ele diz, o príncipe deste mundo já está o quê? Então, cuidado, que tem gente muito mística. Ai, bispo, o senhor disse que o diabo deixou de ser, mas eu estava num lugar, de repente fez pum! Esse pum pode ter sido muitas coisas. Pensa aí. O que tem? Fez um pum. Tem muita coisa que faz pum. Barulho que eu estou falando. Transformador que estourou. Bispo, eu estava no lugar, de repente
me deu um arrepio. E eu também. Olha, esses dias me deu um arrepio, que eu comi uma comida, a comida não estava boa. Me arrepiou. E bicho, eu estava de repente num lugar, me deu uma dor aqui, era dor de barriga. Você. Não, uma pessoa que é cismada, tudo ela, isso aqui, será que não é coisa ruim? Será que esse pum que deu aí, não, será que tudo ela acha que tira isso da sua cabeça. Aí eu estava dormindo e lá na cozinha fez assim, é algum rato que está passando por lá, é algum bicho, é algum vento que bateu. Você tem que pensar as coisas com mais naturalidade e não com misticismo. Vamos ver aqui. Agora, as coisas que Jesus disse, que ele não podia dizer para aqueles discípulos. Ele não podia dizer para aqueles discípulos. Ele não podia falar para aqueles discípulos dos dias da sua carne. Ele disse, as coisas que eu quero dizer não posso dizer agora, vocês não podem suportar. Ele disse a Paulo. Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo 15 o seguinte. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Muitas referências. 2, versículo 15, tá, pessoal? Diz assim: e despojando, o que é despojar? Despojar é retirar, tirar a roupa, tirar o poder. Despojando os principados e as potestades, secretamente os expôs ao desprezo? Não, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Ele na cruz desprezou Satanás e seus demônios, para todo mundo ver. Só quem não sabe disso são as igrejas evangélicas. Que triste situação nossos irmãos estão. Despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Você crê nisso? Então você é um crente. Porque quem diz que não crê nisso, para mim não é crente. Não é verdade? Não, mas despojou só um pouquinho. Não, despojou totalmente. Agora, o maior versículo que diz isso é Hebreus capítulo 2, versículo 14. Esse você tem que saber decor para responder a quem vem lhe perguntar. Porque tem os defensores do diabo. Eu acho que eles vão fazer uma plaquinha. O sindicato do diabo. Sindicato dos defensores do demo. Olha, o diabo não pode ter deixado de ir. O diabo existe. Mas você sabe... Alô? Atenção, igreja. Sindicato dos defensores do demo. Olha, o diabo não pode ter deixado de ir. O diabo existe. Mas você sabe... Alô? Atenção, igreja. Vocês sabem por que os pastores tanto defendem o diabo? Porque se você tirar o diabo da pregação deles, ele não tem nada para pregar. Ele não tem como ameaçar as pessoas, não tem como escravizar as pessoas. Uma vez eu vi um pastor falando assim, olha, este aqui é o nosso candidato a deputado. Vocês vão votar nele, né? Olha, quem não votar é do diabo. Quem não votar, o demônio vai te pegar sério, falando sério. Na hora de pedir oferta, quem não dá oferta é do diabo. Se não der tudo é o diabo. Para você vir na igreja tem que vir, senão o diabo te pega. Então, se você tira isso, se eles assumem essa verdade, ele não tem mensagem, porque ele não sabe a palavra da graça. É ou não é verdade? Por isso eles defendem isso com afinco, porque o ministério da lei é de condenação, de amedrontamento. O ministério da graça não, é de felicidade para o seu coração. Aleluia! É isso que nós fazemos aqui. Hebreus 2,14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Deus, né, igualmente participou. Deus se vestiu de carne e sangue, para que por sua morte, diga, por sua morte, destruísse, meu Deus do céu, aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então foi destruído ou não foi? Então, está claro isso? Está claro isso? Bicho, mas eu fui num lugar e tinha uma pessoa fazendo... E... Gálatas capítulo 5, versículo 18, 19, não precisa de abrir, diz que uma das obras da carne é feitiçaria. Nós temos várias fitas com estas mensagens que explicam isso. Então, diga comigo, diabo, Satanás
É história de velha caduca, fábula de velha caduca. Claro, você é livre dessas histórias, fábulas. Outra fábulazinha, outra fábula judaica, muito querida pelo sistema religioso corrupto de entendimento. Inferno. Com o inferno se faz tudo aí. Olha, gente, há que se buscar salvação diária. Quem aqui aceita Jesus, aí faz o chamamento. Quem que aceita? Olha, Jesus está chorando pelas almas perdidas. Aceita Jesus. Eu aceito. Eu te aceito. Que blasfêmia, né? Você fica assim, né? A pessoa fica assim, tá bom, eu te aceito. Já que você está chorando aí, vou te dar uma chance. Agora, ó, se não acontecer aquilo na minha vida, eu saio da igreja. É assim que o povo lida com Deus. Total e completa falta de respeito, não é? E o pastor, se não acontecer isso, eu saio da igreja. Irmãos, aqui, se não acontecer isso, nós fechamos a igreja. Tudo conversinha de fábulazinha de velhinhos e jovens caducos, corruptos. Bispo não tem medo de falar assim? Eu não. Estou falando a verdade. Eu era um deles. Não é verdade? Graças a Deus. Paulo também era um deles, o apóstolo Paulo. Não é? Agora não somos mais. Vamos ver essa fabulinha judaica chamada inferno? Vem cá. Teve um homem que foi no paraíso e Deus revelou a ele todos os mistérios. O apóstolo Paulo. Amém? Eu pergunto a você, em qual epístola de Paulo ele fala em inferno? Se existisse inferno, Paulo tinha que falar pelo menos uma vez. Inferno. Paulo não falava inferno. Começando por aí. Outro ponto. Paulo, não é verdade? Agora, Jesus nos dias da sua carne falava sempre de inferno. Em grego, no grego, para quem gosta dessas coisas, esse inferno significa um lugar onde se lançavam cadáveres de pessoas que transgrediam a lei. Deixa eu explicar uma coisa para você. No período da lei, lá no povo de Israel, até hoje, a lei do país Israel é a mesma lei que Deus deu lá no Monte Sinai para Moisés. É a mesma lei. Sabia disso? A lei, por exemplo, no nosso país, qual é a lei do nosso país? É a Constituição brasileira. Não é essa? Só que no tempo de Israel, naquele período, a Constituição era a lei de Deus. E quem transgredisse um dos mandamentos tinha que morrer, tinha que ser apedrejado. E uma vez que era apedrejado, essa pessoa apedrejada, ela tinha que ser lançada num lugar onde se queimava, onde se queimavam os cadáveres. E esse lugar era chamado inferno. Alô? Nesse inferno, o fogo não podia ser apagado. Sempre ele renovava um fogo, porque tinha sempre alguém morrendo. Quem não cumprisse a lei, inferno para ele. E quando a pessoa era lançada lá, antes de pegar fogo, de ser cremada, quando a pessoa morre não dá bicho? Dá uma mosca varejeira que antes de morrer solta uma larva. Essa larva se transforma em outra mosca. Depois, quando ela for morrer, ela solta outra larva. Então, o inferno nos livros históricos era citado como lugar onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Alô? Tem que entender isso. Mas na verdade esse inferno era um lugar onde eram lançados os criminosos que transgrediam a lei. Você tem que entender isso. A religião pegou isso e disse que as almas vão queimar no inferno, no fogo do inferno. A alma não queima. Que queima é a carne. Então Jesus falava assim, olha aqui. Jesus dizia assim, peraí, atenção, adultério é contra a lei. Na lei aqui, quem adulterou
é morte. Então ele diz assim: se você pensa já em adulterar, é melhor, meu filho, você arrancar o teu olho do que é melhor você ir para o céu sem olho do que você ser lançado no inferno com olho e tudo. Porque se você continuasse olhando, adulterando, você ia ser passível de morte, ia ser jogado no lugar onde o fogo não se apaga e o verme não se extingue, que era o inferno. Era um lugar fora da cidade. Não se podia parar de queimar, porque senão o cheiro fétido dos cadáveres invadia a cidade. Olha, é essa a verdade. Isso foi pesquisado. Isso foi pesquisado. E é com esse inferno, que é o bicho-papão aí do sistema, que as pessoas vivem amedrontadas. Escuta aqui. E tem mais, você vê como a doutrina protestante, ela é nociva. Ela é nociva. Na igreja protestante, se você faz uma coisa errada, é inferno, não é verdade? E não tem mais jeito. Então não é verdade. É para o inferno, não tem mais jeito. Agora, qual a doutrina católica? Doutrina do purgatório, não é? A doutrina católica diz assim: se você morrer, você fez coisa ruim, você vai para o inferno. Mas primeiro, pode ir, você vai para o purgatório. Porém, lá no purgatório, dependendo de umas novenas que a gente faça aqui, umas velhinhas acesas, pode ser que a gente quebre o galho daquele infeliz e ele sai do purgatório e tem a vida eterna. Não é verdade? Irmão, vem cá. Cá entre nós, se você não conhecesse a palavra da graça de Deus, né? Agora nós conhecemos a verdade, né? Graças a Deus. Qual das duas doutrinas que você preferia? Aquela que te manda logo para o inferno ou uma que pelo menos deixa você no purgatório com vontade de se salvar? Fala a verdade. Todas as duas doutrinas, eu não estou defendendo a doutrina do purgatório não, mas todas as duas estão sem entendimento. Mas ainda assim, a doutrina católica é melhor do que essa doutrina protestante aí, que manda a pessoa impiedosamente para o inferno e quando morre, ai, o meu parente morreu sem ser batizado, e a pessoa fica arrasada, deve estar queimando no inferno. Pelo menos o católico diz que nada, vamos fazer uma novena para ele, paga aqui uma graninha, então tem que dar um dinheirinho também aqui, e a gente resolve, ele sai de lado do purgatório. Quer dizer, é melhor, não é verdade? Por isso eu costumo dizer, a igreja católica não faz a pessoa tão infeliz quanto as igrejas protestantes corruptas de entendimento. Eu tenho coragem para falar isso, porque a nossa igreja, nós não temos nada a ver com esse sistema aí. Esse sistema aí faz pessoas infelizes. A igreja de São Jesus Cristo faz você feliz. Amém. Glória a Deus. Agora outra coisa, essa palavra inferno, que é uma história de fábula de velha caduca, o inferno na verdade, que acontece hoje, é aqui. Vamos supor, um ladrão. Aliás, deixe-me dizer uma coisa, esse inferno, havia um lugar de repouso chamado Sheol, ou Hades, que quando, por exemplo, aqueles homens que morreram no período da lei não puderam ser salvos, eles só foram salvos quando Jesus ressuscitou. O espírito deles ficava ali, naquele estágio intermediário, não é verdade? Ficavam por ali, até que Jesus ressuscitou, foi lá e comunicou a eles. O que diz? Que Jesus veio às partes mais baixas da terra para levar cativo o cativeiro. Um dos cativeiros que ele levou foi o inferno, foi as almas dos abençoados que morreram na lei, que estavam no Hades. Ele falou, ó, tá feita a coisa, vocês são predestinados para isso. Agora, quer ver um sinal de que ainda que se houvesse inferno, o inferno teria acabado também com a lei? Quer ver o sinal? A maior prova, Jesus na cruz e o ladrão. Se houvesse inferno, para onde aquele ladrão teria que ir? Para o inferno. Se houvesse purgatório, para onde aquele ladrão teria que ir antes de ser salvo, vamos dizer assim? Tinha que dar uma passadinha no purgatório, ele não era um ladrão? Sabe lá se matou alguém? Não é verdade? Devia ser ladrão e criminoso. No entanto, como Jesus estava na cruz já para ressuscitar, o que ele diz para o ladrão? Ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso?
tinha mais inferno. Agora, a pergunta é, se para aquele ladrão, que era um ladrão, um criminoso, Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso, imagina você que é um predestinado, mais que vencedor, imagina você que é propriedade exclusiva de Deus, imagina você que é feito por amor e predestinado por Ele, imagina você que é a coisa mais linda para Deus, você que é filho herdeiro de Deus. Esse lugar inferno tem alguma coisa a ver com você? Imagina você que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a esposa do Senhor Jesus, a que Ele amou antes da fundação do mundo e a si mesmo se deu por ela. Pode aplicar-se inferno para você? De jeito nenhum. Então o que é que esses pastores estão fazendo dentro das igrejas, dizendo que a igreja de Jesus vai para o inferno? Porque onde que se prega sobre o inferno? É na rua? É na televisão? No show do Faustão? Não, é dentro das igrejas. Dentro das igrejas. E aí eu dou o crédito para João, que falou bem. Muita coisa não falou bem, mas essa ele falou bem. São sinagogas de Satanás. Sinagogas da carne. Lugar de condenação. Porque ficam dizendo para a igreja que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus, predestinado. Você é um predestinado em amor. Deus disse, Paulo, comunique a eles que nada pode lhes separar do meu amor. Nem a morte, nem a vida. Amém? Então, essa história de inferno é história de fábula caduca e muito caduca. E é, infelizmente, o que se prega por enquanto nas igrejas. Que breve essa palavra da graça vai estar sendo pregada no lugar onde se chama igreja. Muito breve. Em todo o Brasil e em todo o mundo. Amém? Glórias ao Senhor. Eu coloquei aqui umas referências, mas creio que não seja preciso. Eu coloquei, por exemplo, a referência de Marcos 9, capítulo 42, 48, que fala, eu já falei para você, aquela parte que fala, no inferno, onde o fogo não apaga e o verme não morre. Você já leu isso? Esse inferno era o lugar onde eram lançados cadáveres e animais imundos. Os animais imundos também eram lançados lá. Então tinha muita mosca, varejeira. A mosca não morre. Quando uma morre, ela solta larva, nasce outra. Onde o verme não morre e o fogo não se pode apagar por causa do fedor. Fedor. Que sairia dos cadáveres. Estou entendendo? Outra coisa também importante que eu ia falando, o inferno é para quem transgride, é aqui. Quem anda em obra da carne anda em quê? No inferno. Uma pessoa que rouba, assalta, mata, ela não tem paz. Esta mulher que está aí, por exemplo, para ser extraditada para o Brasil, que roubou tanto dinheiro, que eu declaro que ela seja uma predestinada, uma escolhida, não importa. Não é verdade? Não estou falando mal dela. Agora, ela transgrediu. Ela pegou dinheiro que não era dela. Essa mulher está no inferno. Ou não está? PC Farias estava em quê? E morreu do jeito que morreu. Você acha que aquilo ali foi crime passional? Você sabe que não. Quer dizer, vamos supor, um homem vive com a esposa dele, vive bem, vive feliz. De repente se mete numa aventura extraconjugal. Não é adultério? Está no inferno. Não é que ele vai para o inferno, não. Se ele é predestinado, ele vai sem galardão, mas é salvo, sempre salvo. Mas ele vai viver o inferno aqui. Vai começar um inferno na vida dele. A culpa, a cabeça pesada, aquela mulher que de repente começa a se voltar contra ele, pode destruir até a família dele. É isso aqui, é o inferno. Tem gente que diz, estou no inferno. É no inferno. Entenda-se inferno por isso. A pessoa que roubou numa firma e estão desconfiando dela, está no inferno, por causa das obras da carne. A pessoa que está num vício de cocaína, num vício de seja lá o que for, qualquer vício, não é um inferno?
Por isso Paulo falou que esses não herdarão o reino de Deus. A pessoa pode estar no reino de Deus fazendo estas coisas, viciado. A pessoa pode estar no reino de Deus em adultério, roubando, em prostituição, não. Ela não pode viver, porque quem vive no reino de Deus está em paz, está tranquilo. Então, assim entenda-se inferno, com maneira de falar. Mas este inferno que diz aí que as almas vão queimar no inferno, tem pastor que diz, olha como é que soma impropério com impropério, para não dizer outra coisa. Olha, gente, o diabo está levando a metade da igreja para o inferno. Que nem diabo nem inferno existe. É ou não é? Ah, não, porque o diabo Deus está querendo fazer um avivamento na igreja. Deus está doido. Ai, Deus está querendo fazer uma coisa tão bonita na igreja. Mas o diabo está impedindo. E além de impedir, já estou sabendo que está levando a metade da igreja para o inferno. Pastor fala isso porque as pessoas estão saindo da igreja dele para vir para a graça. É isso aí. Fábula de velho caduco. Amém. Olha, eu exorto você ao progresso na fé. E para terminar, eu quero ler aqui. Primeiro, por isso é que Paulo falou, tem que ser deixado o quê? Rudimentos. Para você avançar na perfeição, no progresso na fé, tem que se abandonar os rudimentos. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Já estamos quase terminando. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Tem uma pequena multidão já se aglomerando lá atrás. Daqui a pouquinho vocês vão poder sentar para a próxima reunião. Pois não. Fala. Aqui, olha aqui, o que ele recebeu? Fique por... Hã? Quando era de lá, davam isso para você. Ele era do sistema, dava esses folhetos para ele, ó. Fique por dentro. Cuidado, você pode ser mais uma vítima. Olha só. Em todo o mundo, milhões de pessoas sustentam a obra de Satanás sem saber. Que Satanás? Que obra de Satanás? Vocês concordam comigo que essa gente está corrupta de entendimento? A mente está corrompida. Diz, uma parte do lucro das indústrias norte-americanas, Procter & Gamble, é dedicada à seita que, dedicada à invocação e adoração do demônio, tem como membro o presidente dessas indústrias. A empresa fabricante no Brasil das conhecidas e utilizadas em muitos pequenos evangélicos, fraldas Pampers, é do diabo. Está dizendo que a fralda Pampers, você não comprar fralda, que é do diabo. Agora, depois, produtos da linha Pantene. Pantene, isso que eu uso no cabelo, Pantene, shampoo, é do diabo. Está dizendo eles aqui, para cabelos, que certamente faz a cabeça de muitas mulheres evangélicas. O remédio Vic Vaporub, também é do diabo. Está aqui, ó. Olha aqui. A pasta de dentes Crest e os absorventes, até nisso essa gente se mete. A gente não deixa o povo em paz, meu Deus do céu. Olha, com templos espalhados nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina, a igreja de Satanás pede aos membros da... Está dizendo aqui, o presidente da Procter & Gamble assumiu publicamente num programa... Conversa fiada, quer dizer, eles estão querendo alertar os crentes para não usar estes produtos. Porque certamente eles estão ligados com outras marcas de produtos para dar dízimo para ele, lucro para ele. É assim que eles usam essas coisas. Que absurdo! Tocou no formigueiro, ó. Olha, ela disse que o filho dela, a irmã aqui falou que o filho dela trabalha com produto Pantene, com absorvente essa coisa. Ela foi, uma vizinha precisou de um material desse,
E ela falou, toma aqui. Ah, não, esse eu não posso porque é do diabo. Ficou sem absorvente por causa do diabo. Abençoado, presta atenção. Diga graças a Deus que você está livre dessas mentes corrompidas que estão aí. Sim. Meu Deus, é demais. Disse que esse tipo de absorvente colocou uma aba. Eu não entendo muito disso. Aí diz assim, não, essa aba é para dizer diabo. Que diabo? Olha, é muita loucura, não é? Olha, você me deixe terminar a reunião. Eu sei disso. E que a Amway, e que tá... Bom, você está livre disso, abençoado. Isso por causa da graça de Deus. Valorize a sua igreja. Então você está louco como essa gente aí. Eu pergunto, isso pode ser representante de Jesus? São impostores, porque ainda, vamos supor, numa loucura que fosse verdade, se fosse verdade nós somos de Deus. Agora, é isso que eles estão dando esses papeizinhos na igreja, é o estudo deles. Irmão, não compre o absorvente, não compre o Pantene. Como se você numa igreja dessa está mal, mas aqui você está bem, pela graça de Deus, graças ao Senhor Jesus. Vamos lá, olha, Hebreus capítulo 6, versículo, meu Deus do céu, que coisa! Capítulo 6, versículo 1, por isso Paulo diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base. Olha, Paulo disse, tem que largar esse rudimento, que por causa desses rudimentos é que entram estas loucuras na igreja. Não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aí ele diz, isso faremos se Deus permitir. Olha, tem que entender essa oração, hein? Olha só, presta atenção. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Tem uma vírgula aí, não tem? Aí você para aí depois ele vem falando as coisas, como se entre parênteses, depois ele termina no versículo 3. E isso faremos se Deus permitir o quê? Avançaremos para a perfeição. Deixaremos estes rudimentos, estas doutrinas que levam à loucura. Leva mesmo. Imagina agora, vou escovar o dente. Ai, não posso, porque essa pasta é do diabo. Que é isso? Meu Deus do céu, estão cada vez piores, hein? E Deus, alô, boa notícia. Deus está permitindo que eles cada vez mais se afundem na insensatez deles, para que venham o mais rápido possível para a graça de Deus e sejam sadios na fé. Aleluia! Por isso, contribua com o seu dízimo e com sua oferta com todo o coração, viu, abençoado? Porque essa igreja aqui que foi escolhida por Deus para livrar as pessoas dessa loucura que está solta por aí. Você tem uma responsabilidade, colaborando com todo o amor, porque Deus nos escolheu a você para fazer pessoas felizes. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Meu Deus, coisa, hein? Olha o que diz aqui, não sobre o inferno, mas as boas novas, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, dado ao apóstolo Paulo, diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Veja, não salvará, não, salvou, diga salvou, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então você é salvo, sempre salvo. E mais, 1 Tessalonicenses 5, 9. Aleluia. Glórias ao Senhor pela graça dele. Glórias ao Senhor Jesus por essa graça maravilhosa.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Diz assim, olha que lindo isso aqui. Você vê que essa preocupação de inferno, de diabo, demônio, você não tem que ter mais na sua vida. Amém? Glórias ao Senhor. Olha, mas como tem abençoado para chegar com a 9h30. Olha lá para trás. Já vai. 9h30 eu vou falar sobre paciência. Outro assunto diferente. Bom, já começa a exercitar a paciência aí, tá? 5, versículo 9, de 1 Tessalonicenses. Porque Deus, olha, não nos destinou para a ira, mas para alcançar o quê? A salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus nos destinou para a salvação. Agindo Deus, quem impedirá? Declaro você livre das fábulas de velhas caducas, livre das mentiras, e exorto você ao progresso na fé. Vamos estar de pé, toda a igreja, em alegria, em comunhão, aleluia, agradecendo a Deus. Diga comigo, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos com todo o nosso coração, por esta graça maravilhosa. Abençoado é o momento de louvar a Deus. Você foi livrado da loucura desse sistema corrupto de entendimento. Oh Senhor Jesus, nós te amamos, ó Deus, porque esta graça nos limpa, esta graça nos traz a limpidez da tua palavra. Somos abençoados, sempre abençoados, predestinado e amado sei que sou. Aleluia, glórias ao Senhor, aleluia. Predestinado, declara a igreja reinando em vida.